Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e estou aqui mais uma vez, muito feliz de poder estar gravando para vocês aqui uma aula que foi dada no sábado, no dia 29, né, de abril, depois de uma greve geral, né, que foi realizada aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí com isso, naturalmente, muitos alunos faltaram dia 29, né, tiveram problemas e tal. Eu sei também que muitos alunos têm outros afazeres, têm outros compromissos no sábado, então eu achei importante gravar essa aula para poder nivelar, né, garantir que todos tenham a mesma oportunidade, né. Claro que o pessoal que esteve lá no dia 29, no sábado, né, teve alguns bônus, né, como eles vão comentar com quem não veio, mas a aula, o conteúdo todo da aula vai ser efetivamente passado aqui para todos, inclusive para aqueles que estiveram na aula, né, para ter oportunidade de revisar e ver se realmente conseguiram aprender todo o conteúdo e vão estar preparados aí para a nossa AV2, tá ok? Lembrando sempre que na prática essa aula ela só seria realizada no dia 5, mas infelizmente, como eu estarei em viagem na véspera, mesmo voltando no primeiro voo, né, que eu estou voltando de São Paulo para cá, já fiz a experiência, eu não consigo chegar antes das 8 horas na unidade. Então, inevitavelmente, eu prefiro realmente fazer dessa maneira, né, fazer na reposição, ok? Essa aula, inclusive, já foi realizada. Tá certo? Então, vamos começar. Bom, primeiro, vamos falar de modos de transmissão. São coisas que são aparentemente muito simples, mas algumas são aparentemente contraditórias, né? Então convém a gente dar uma baixada, né? Vamos lá, olhar para o chão, vamos na humildade tentar entender, né, o significado e principalmente o porquê de determinadas opções, como é o caso, por exemplo, da transmissão serial, que é aparentemente desvantajosa em relação à paralela, né? Hoje praticamente uma tendência é de tudo, efetivamente tudo, ser transmitido de forma serial, né? Até em sala de aula a gente comentou, os colegas todos concordaram, né? Por exemplo, o SATA, o padrão SATA de HDs, né? O padrão mais utilizado no mundo todo, é um padrão serial, né? SS vem de serial, enquanto o antecessor deles, né? Os IDEs eram paralelos, tá certo? Então uma evolução, a própria impressora que antes usava um cabo paralelo, né? Um cabo grandão com a tomada grandona na saída, hoje é USB, né? Então a tendência do mundo é de serializar todas as transmissões, a gente vai discutir agora e vocês vão certamente entender por quê. Agora olha a contradição. A contradição é essa. Quando você olha esse desenho, isso te faz refletir, né? Porque numa comunicação serial, o que acontece? Para a transmissão de 1 byte, 1 bit vai ser transmitido de cada vez. Enquanto numa comunicação paralela, eu tenho 8 fios, 1 fio para cada bit. Então, o byte é todo transmitido de uma única vez. Então, teoricamente, eu consigo ser 8 vezes mais rápido na comunicação paralela em relação à comunicação serial. Agora, a gente começa com as explicações, tá certo? Conforme o próprio nome já diz, esses fios aqui, eles não estão trançados, eles estão paralelizados, tá certo? Pelo menos na parte do conector. Então, o que acontece? Existe, inevitavelmente, uma interferência entre os fios, porque cada fio desse está tendo uma corrente elétrica sendo transmitida. Então, inevitavelmente, haverá uma deterioração do sinal. E como o sinal se atenua, ele perde potência ao longo da sua trajetória, a potência dele vai diminuindo, ele vai ficando mais sensível ainda às interferências. Não apenas as interferências internas, né, do próprio cabo, como também as interferências externas. Então, essa explicação, por exemplo, ela já justifica, né, o porquê da opção pelo serial, né? O próprio quadro ele é esclarecedor, que a gente observa. Vamos lá, primeiro a gente já tem uma desvantagem. Enquanto no serial eu só transmito 1 bit por pulso, na paralela eu transmito 8 bits por pulso. Agora, para eu ter uma transmissão paralela, eu tenho que ter 8 fios de cobre, né? E dependendo da qualidade necessária, talvez até banhados com ouro, não é isso? Ou seja, os cabos paralelos, a interface paralela é uma interface mais cara, enquanto as seriais são muito baratas,
tá certo? Agora, a velocidade serial, ela é lenta, e a do paralelo é rápida. Mas acontece que apenas em curta distância. Porque se eu aumentar muito a distância, eu não consigo ser muito rápido. Porque o sinal vai se atenuar demais, e com o sinal atenuado, quanto mais rápido eu transmitir, maior vai ser a minha perda. Então, na realidade, na prática, né, mesmo a velocidade serial sendo mais lenta e o da paralela mais rápida, conforme eu vou aumentando a distância, aumentando o tamanho do cabo de transmissão, tá certo? Eu sou obrigado a reduzir a velocidade do paralelo para reduzir a perda de bits, aí o serial acaba ultrapassando, né, atravessando, atropelando a transmissão paralela, né? Curioso. Então, essa é a explicação na prática para vocês por que, né, que a transmissão serial hoje ela é preferencial em relação à paralela, né? Conectores mais simples, mais baratos, cabos mais simples, mais baratos, né? Maiores distâncias, enfim. Então, toda essa vantagem, ok? Bom, agora a questão da transmissão síncrona e assíncrona. Isso também está relacionado com atenuação, com ruído, com perda de potência de sinal. A transmissão síncrona é a transmissão ideal, é a transmissão desejada por todo e qualquer, digamos, profissional, né, da área de comunicação de dados, da parte física. Por quê? Porque a transmissão assíncrona, né, que é essa primeira aqui do desenho que a gente está vendo, ela envolve um grande overhead, porque eu sou obrigado a delimitar, a marcar exatamente o começo e o fim de um bit que está sendo transmitido, de uma informação que está sendo transmitida. Então, essa informação de início e fim é o que a gente chama de overhead, sobrecarga, porque ela não é usada, ela não é aproveitada, ela não é dado. Então, tão logo ela chega no destino, ela é descartada. Já a transmissão síncrona não é overhead nenhum, mas eu dependo do sincronismo entre o destino. O clock de emissor e receptor precisa estar sincronizado, tá? E o sincronismo ele é deteriorado, ele é prejudicado por ruído, né? Você perde sincronismo quando a rede é muito ruidosa, tá certo? Comprometendo a transmissão síncrona. Então, lembrando um pouco da minha parte prática, da minha experiência prática, eu me lembro muito bem isso, que em linhas de cobre, por exemplo, né, principalmente linhas telefônicas, qualidade de linha telefônica, né, que dá um ruído aí de aproximadamente 30 decibéis, o máximo que você consegue fazer, né, com modems assíncronos, né, é 16K. Você não consegue passar disso, tá certo? Acima disso tem que ser síncrono, tal é o overhead do assíncrono. Mas o ruído sendo muito alto, inevitavelmente você acaba sendo obrigado a usar a transmissão assíncrona ao invés da síncrona. E aí com o grande overhead você tem uma taxa útil muito baixa, porque todo aquele lixo, né, que está sendo transmitido vai ser eliminado, redundando então num throughput, na verdade num goodput, né, a parte boa do throughput, muito baixo. Tá? Um outro exemplo que nós temos aqui, né, a transmissão assíncrona, ela não precisa estar vinculada a um clock, né, de tempo. Eu tenho a identificação do início e do final do caractere. Isso aqui no caso é um byte, tá? Não é um bit, né? E aí tanto faz se eu tenho ruídos, interrupções na linha e tudo mais, porque eu não tenho necessidade de ter um sincronismo entre o destino. Já na transmissão síncrona, observa, eu sincronizo, né? Eu tenho aqui esses espaços aqui, são momentos de sincronização entre o destino. Depois todos os bytes são transmitidos sem nenhum overhead, sem nenhuma identificação de início e fim de bytes, tá certo? Então eu consigo, no mesmo intervalo de tempo, transmitir toda a palavra síncrona, né, enquanto no assíncrono, perdão, eu não consegui, só consegui até o C. Ó, A-S-S-I-N-C, tá certo? Não fui até o final da transmissão. Tá legal, pessoal? Bom, aqui também, né, para explicar, na transmissão assíncrona, né, eu tenho toda a identificação, a delimitação, né, do meu caractere que está sendo transmitido, tá certo? Start, stop, né, todo um overhead para isso. E na transmissão síncrona não tem nada disso. Eu tenho um clock que orienta tanto origem quanto destino, e eu tenho os bits sendo transmitidos sem nenhum overhead. Então, para resumir,
transmissões rápidas, transmissões sem overhead, são transmissões síncronas. No entanto, as transmissões síncronas, elas dependem, elas prescindem, né, de pouco ruído, de baixo ruído na linha. Já as transmissões assíncronas, elas suportam, né, um ambiente com ruído, tá certo? Mas naturalmente isso provoca grande overhead e consequentemente uma baixa taxa de transmissão, ok? Ok, então agora vamos ver a classificação, né, de transmissão simplex, half duplex ou full duplex. Na verdade é muito simples, né? A transmissão simplex é aquela onde eu só tenho transmissão, né, em um dos sentidos, né, da comunicação, um só ouve, enquanto o outro só transmite. O half duplex, os dois ouvem e falam, no entanto não simultaneamente. E no full duplex, os dois falam simultaneamente. Então esse exercício é um exercício muito interessante para a gente verificar se entendeu o conceito, né? Então, primeiro, telefonia, como é que funciona? É simplex, half duplex ou full duplex? Por mais estranho que possa parecer, né, a telefonia ela é full duplex. Você tem um canal para falar separado do canal de ouvir, tá certo? Então, por mais que fique difícil a comunicação quando você está falando e ouvindo ao mesmo tempo, a comunicação telefônica ela é full duplex. Já a comunicação de walk-talk, né, como é o segundo exemplo aí, a engenheira dando a bronca lá no segurança, né, ela é half duplex, porque num primeiro momento um fala, depois após o primeiro terminar de falar, o segundo pode começar a falar. E a transmissão por TV, a transmissão em broadcast, né, ela é uma transmissão simplex, né, feita apenas da torre de televisão para os aparelhos. Você não consegue retornar sinais do seu aparelho de televisão para a operadora, né? O sistema Ginga, esses sistemas da televisão HD, na realidade, a ideia não é, em princípio, usar a antena, né? E sim um outro canal, que seria a internet, para você interagir com a operadora, tá certo? Bom, agora vamos ver meios físicos de transmissão. O primeiro meio físico de transmissão é o cabo coaxial, né, que é baseado num condutor de cobre, é um condutor com uma bitola bastante generosa, inclusive, tá certo? É um fio de cobre duro, né, quer dizer, o mais puro quanto possível, o que dificulta, né, na prática que a gente encontre hoje cabos de cobre de boa qualidade, porque o cobre é um material caro, um produto caro, né? Inclusive é produto de roubo, né, nas grandes cidades e tudo mais. Esse conduto de cobre é o único que conduz os sinais, então os sinais eles são transmitidos nesse condutor através da energia elétrica, tá certo? O duto de cobre está isolado, né, através de um material de polietileno que não é condutor, tá certo? E para evitar que através das extremidades, né, principalmente onde essa parte do cobre estará decapada, o sinal possa ser deteriorado. E no decorrer do cabo, né, através de indução eletromagnética, todo o condutor, todo o cabo é protegido por uma malha de terra, que a gente chama de blindagem, que é uma trança em fios de cobre. Vocês podem olhar, qualquer cabo coaxial que a gente vê no mercado aí, essas tranças são de alumínio. O alumínio não é tão bom condutor quanto o cobre. E essa blindagem ela precisa ser aterrada nas duas extremidades, tanto no conector de uma ponta quanto no conector de outra, para garantir um total e completo isolamento do condutor de dados. Tá certo? Então, inevitavelmente, o cabo coaxial ele depende de duas condições para ele poder cumprir o seu papel com qualidade. Primeiro, a qualidade do próprio produto, né? Um condutor de cobre de um material bom, né? O mais puro quanto possível, uma blindagem, né, que seja efetivamente feita de cobre, né, para poder garantir o isolamento, tá? E o processo, né, de instalação que demanda de um aterramento nas duas extremidades, o que é
é absolutamente incomum, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, né, nas instalações do Brasil. O segundo meio de transmissão que a gente vai discutir é o cabo de par trançado não blindado, ou UTP, Unshielded Twisted Pair. Né? Então, de onde vem esse Twisted Pair, par trançado? Vem exatamente do efeito, né, que é provocado com cada par de fios. Né? Eu tenho 8 fios que são separados aos pares. Como assim separados aos pares? Eu tenho o azul e o branco do azul. O que é o branco do azul? É um fio branco com uma linhazinha azul, para mostrar exatamente com quem ele tem que estar trançado. O verde com o branco do verde, o marrom com o branco do marrom e o laranja com o branco do laranja. Então, essas tranças, esse efeito, ele é provocado por quê? Porque para eu transmitir o sinal e garantir um isolamento eletromagnético dele, eu vou transmitir o sinal numa fase positiva, num fio, e na fase negativa no outro. Isso vai provocar um efeito físico, né, que é um campo eletromagnético no entorno dele que repele interferências eletromagnéticas. Essa interferência eletromagnética, claro, ela se destina a isolar eventuais interferências do par que está ao lado dele. Então são dois aspectos principais. O primeiro aspecto é que o fio que conduz o sinal é o fio de cor, e não o branco de cor. O branco de cor é só para fazer o efeito inverso. E segundo, as tranças, elas são essenciais para provocar o efeito de blindagem eletromagnética entre um par e o outro par. Essa blindagem não é suficiente para interferências externas. Para interferências externas existem os cabos STP, que são os Shielded Twisted Pair, ou seja, os cabos par trançados blindados, ok? E o queridinho, né, do pessoal de redes, eu adoro trabalhar com cabo de fibra ótica, porque é um cabo totalmente 100% imune a interferências eletromagnéticas, né? Esse filamento que vocês estão vendo aqui é um filamento de sílica. A sílica é um dos componentes do vidro, é um material maleável, esse material não é rígido, ou seja, o cabo de fibra ótica ele permite uma dobradura até um certo ângulo, é claro que não uma dobradura muito agressiva, porque senão vai acontecer o efeito das microfissuras, certo? Tem uma camada de refração, uma camada de isolamento, né, da fibra ótica do meio exterior, é opaca, né, de forma a não permitir que o sinal de luz ele fuja, né, pelo condutor de fibra, tá certo? De sílica, perdão. E nós temos outros elementos, como por exemplo a fibra de fortalecimento, que normalmente é feita nos cabos de sisal, que é um produto brasileiro, que é vendido a preço de banana, baixíssimo custo, para importadores que depois nos vendem a peso de ouro o cabo de fibra ótica. Então, resumindo, as fibras óticas, elas têm total imunidade a interferências eletromagnéticas. Não precisa de blindagem, não tem que ter blindagem, não precisa, não é necessário. A desvantagem dos cabos de fibra, quer dizer, na verdade não tem só uma, né? Tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem é a suscetibilidade a problemas com a dobradura. Se eu dobrar o cabo, mesmo que ele não parta, ele pode microfissurar, que são ranhuras, né, que são provocadas no filamento de sílica, que vão provocar interferências, tá certo? Então a sua fragilidade é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem é que você imagina a fusão de um conector nesse condutor de sílica, que pode ter até 5 milímetros. Aqui ele está dando um exemplo, né, de uma fibra multimodo, que tem 62 milímetros, mas se ela for monomodo, ela pode ter até 5 milímetros, 5 milésimos de milímetro, perdão, 5 microns, né, de diâmetro. Então uma fusão é praticamente impossível manualmente, ela tem que ser feita por máquina. Então essa é a segunda grande desvantagem. Agora, em compensação, temos como vantagens a total imunidade ao ruído e as enormes, né, distâncias que são alcançadas com a fibra ótica em relação aos cabos de par trançado e os cabos coaxiais, tá certo? Outra questão também que eu não comentei, mas é importante, em função do baixo ruído, é a possibilidade de você ter altíssimas taxas de transmissão na fibra, coisa que você não encontra nos cabos par trançado nem nos cabos coaxiais, ok?
Bom, então apenas dando mais uma aprofundada, os cabos par trançado, a qualidade deles está diretamente relacionada com dois aspectos, né? A bitola do fio, ou seja, quanto mais grosso o fio, melhor a transmissão. No entanto, claro, ele vai ficar mais encorpado, né? Vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil de fazer enfiação e conectorização, tá certo? E também a própria trançagem, né? Porque quanto mais tranças o cabo tiver, mais resistente ao ruído ele vai ser, tá certo? Lembrando apenas para vocês interpretarem esse gráfico que a bitola é inversamente proporcional ao diâmetro do cabo. Então, quanto maior a bitola, menor é o diâmetro do cabo. Então, um cabo de bitola 18 é melhor, é mais grosso do que um cabo de bitola 26, tá certo? Só para ilustrar isso. Agora, as fibras óticas, elas podem ser de dois tipos, né? Eu já adiantei o assunto, né? Elas podem ser do tipo multimodo, né? Ou MM, né? Ou monomodo, ou SM, de single mode. A diferença entre a MM e a SM é essa que visualmente vocês estão olhando. Enquanto na MM, na multimodo, eu tenho um diâmetro da fibra que vai de 50 a 62 milésimos de milímetro, na de modo único, ou monomodo, né, a single mode, tem apenas 1/10 disso, 5 milésimos de milímetro. Então o efeito final é que o feixe de luz no monomodo ele não se reflete nas paredes, né, do condutor de sílica. Então ele não tem as atenuações provocadas pela reflexão, enquanto na multimodo, tanto do tipo degrau quanto gradual, né, não vou entrar nesse detalhe, mas em ambas eu tenho a reflexão de sinal, né, nas paredes da fibra, provocando naturalmente uma maior atenuação e, consequentemente, o alcance de menores distâncias, tá certo? Lembrando sempre e frisando que é o único meio totalmente imune a interferências eletromagnéticas. Todas as outras formas de transmissão têm algum tipo de susceptibilidade a algum. Tá certo? Bom, com relação às fibras, nós temos, já falei, as multimodo, né, MM, e as monomodo, SM, de single mode, tá? E as fontes de sinal para geração do pulso de luz, né, que vai representar os sinais a serem transmitidos, né, pode ser feita através de LEDs ou laser. O LED, está todo mundo acompanhando no mercado, é um produto de baixíssimo custo, alta durabilidade, tá certo? Longa duração, enquanto o laser, ele além de ser caro, ele tem baixa duração. Ele é feito com material semi-precioso, né, feito com rubis industriais, tá certo? Mas ele se desgasta muito rapidamente e são dispositivos caros, tá certo? As fibras multimodo, elas, como eu já falei, são mais... o diâmetro é maior, então elas são mais simples e baratas do que as monomodo, tá? Não são mais simples e baratas do que cabos par trançado, claro, óbvio, nem cabos coaxiais, mas comparando as fibras multimodo com monomodo, as multimodo são mais simples e mais baratas, já as monomodo são mais complexas de se fundir, né, de se fazer terminação, e mais caras em função do processo de fabricação de um condutor de sílica que tem apenas 5 milésimos de milímetros, tá? Conforme eu já tinha dito a vocês, as fibras elas alcançam distâncias bastante grandes, né? Como vocês podem ver aí pela tabela, até 100 km, né? No caso das fibras monomodo, tá certo? Já as fibras multimodo alcançam até 2 km, dependendo da taxa, porque se eu, por exemplo, quiser transmitir a 10 gigabits por segundo, eu já não consigo alcançar 2 km na multimodo, eu vou ter que migrar para uma fibra monomodo. Tá certo isso? Mas até a transmissão em gigabit eu consigo 2 km, tá certo? Enfim, respeitando aí a curvaturas, né? Evitar curvaturas, né? Ruído e tal, boas conectorizações, boas fusões e tudo mais. Tá certo? Então, para resumir, as fibras multimodo, elas alcançam até gigabits por segundo, é o máximo, né? Porém em curtas distâncias, tá? Distância de aproximadamente 300 metros. Eu chego a 10 gigabits por segundo na multimodo. Já na fibra monomodo, eu chego até 100 gigabits por segundo com fibras multimodo em
uma centena de quilômetros, sem precisar de uma multiplexação. Então é claro que a solução, né, durante a aula que eu dei sábado, o aluno perguntou, professor, então o certo é usar sempre as fibras monomodo, né? Eu expliquei para ele que não. Num projeto de rede, você tem que usar aquilo que for o mais barato que atende a sua necessidade. Não há por que você usar um recurso caro, né, um recurso complexo, que você muitas vezes vai ter até que alugar uma máquina, alugar um serviço especializado para poder fazer a fusão, né, da fibra, quando você poderia fazer isso com a multimodo e atender a sua demanda. Então, na realidade, o primeiro passo é você evidenciar quais são os requisitos do cliente, né, quais são as demandas do cliente em termos de velocidade, taxa de transmissão, tá certo? Para poder decidir efetivamente, então, qual vai ser o meio físico que você vai utilizar. Ok? Então, tá claro isso? Cabeamento estruturado, é claro que nessa disciplina, né, o que nós vamos apenas apresentar aqui é um overview, porque a cabeamento estruturado é uma norma técnica, né, a BNT 14565, que é complementada por várias outras normas, né, da IATIA, né, e lógico, né, envolve toda uma técnica, né, todo um conjunto de regras para você fazer um projeto de rede, né, para atender a um ambiente comercial, um edifício comercial. Então é claro que é um assunto bastante complexo, né, que envolve toda a parte de infraestrutura, de proteção dos cabos, né, canaletas, racks e tudo mais, enfim, proteção do teu data center, posicionamento e tudo mais. Então é algo que a gente naturalmente tem um momento adequado de aprender, de discutir. Então, primeiro, a única coisa que eu preciso dentro do contexto da ementa da disciplina, né, é deixar bem claro, né, com vocês que o caminho misturado ele envolve regras para um projeto e instalação de uma infraestrutura de rede, né, que vai atender um determinado tipo específico de serviço. Então, o que é um serviço? Serviço é o quê? Cadê? É isso aqui. É uma taxa de transmissão que você precisa. Esse é o serviço que a rede presta para você. A capacidade de transmitir dados. Então, quando você fala assim, eu preciso de um serviço de 1 gigabit por segundo. Então, você já sabe que, dependendo da situação, você vai usar ou cabos categoria 5E ou 6. Por exemplo, na norma BNT 14565, é recomendado sempre o uso de cabos categoria 6 dentro de ambiente de data center. Enquanto na área de trabalho normal, você pode usar sem nenhum problema a categoria 5E, uma vez que o problema dos ruídos, né, é muito mais agressivo dentro do ambiente de data center, não é verdade? Enfim, então esses serviços, né, eles vão, na verdade, corresponder a determinadas classes, né? Então, essas são as classes padronizadas na 14565 que está em vigor, tá? Então, eu tenho a categoria 3, ou classe C, certo? Que atende a um tráfego de até 10 megabits por segundo. Ninguém usa mais isso, né? Não tem mais interfaces limitadas a 10 megabits por segundo. É importante lembrar que essa taxa é decorrente de uma frequência. Quanto mais alta a frequência, maior a taxa de transmissão, no entanto, maior a suscetibilidade ao ruído também. Por isso que o cabo tem que ser melhor, certo? A categoria 5E, a classe D, né, ela atende a 1 gigabit por segundo. 1000 megabits é 1 gigabit. Não sei porque que ele botou diferente aqui, tá certo? A categoria 6, como eu expliquei para vocês, resiste a uma frequência maior, a uma transmissão com uma frequência maior, tá certo? Então, com isso, eu alcanço também 1 gigabit por segundo, porém com menos suscetibilidade ao ruído. Como são cabos mais caros, a recomendação da norma é que se use isso apenas, não só cabos, né, mas também conectores, que se use isso apenas em ambiente data center. Já quando eu migro para 10 gigabits por segundo, então o recomendado é o uso da categoria 6A, ou classe EA. Esse A vem de Augmented, né? O E aqui vem de Enhanced, né? Melhorado, Augmented, aumentado, né? Alguma coisa desse tipo. Tá certo? E o categoria 7 ainda não foi testado com taxas superiores a 10 gigabits por segundo, está homologado, mas ele não é considerado viável em termos práticos por enquanto, porque os conectores são conectores diferentes, não são EJ45, né? Então existe uma certa resistência do mercado em adotar essa categoria 7. Muito provavelmente, essa é a minha sensação, é que no futuro ela vai ser
substituída talvez por uma outra versão de 6, né, com uma outra letra, alguma coisa assim, porque não adianta muito, né, você limitar apenas 100 MHz a mais para uma categoria 7 e alterar toda a infraestrutura de cable, né, de conectores para esse tipo de conexão, né? Vocês podem perceber que, na realidade, quem domina o mercado da conectorização do cabeamento é a ANSI TIA. Na verdade, TIA, né? A TIA está dentro da ANSI, ok? A ISO, não. A ISO só publica as normas, mas quem orienta o mercado na fabricação de tudo é a TIA, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Foi um grande prazer aqui apresentar para vocês reapresentar, né, no caso, essa aula que foi dada no dia 29, né, de abril, tá certo? E espero que vocês tenham ficado satisfeitos, tenham entendido bem, né? E fiquem à vontade para trazer suas dúvidas na próxima aula ou me mandar através do AVA, que eu vou responder com todo carinho, com toda a dedicação que vocês merecem. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, até a próxima aula.